seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Grafologia Método Radar. Aqui é o lugar onde você aprende sobre desenvolvimento pessoal, melhora seus relacionamentos e também o teu bem-estar. Afinal de contas, a nossa personalidade ela foi criada e muitas vezes afetada por questões de traumas e durante a nossa vida transformou a nossa maneira de ser com as pessoas. E aqui nesse canal, através dos gestos ao escrever, você consegue identificar e saber o que ocorre com essa pessoa. E hoje eu trouxe um tema muito interessante. Hoje o nosso bate-papo de sexta-feira vai ser sobre uma pergunta que muitos me fazem e eu separei aqui. Mas antes de eu te falar qual que é, você já sabe. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, clica aqui embaixo, clica no inscreve-se, já deixa o teu joinha, né? E para você não esquecer, porque aí no final você esquece de dar, tal. E deixa a tua pergunta aqui para mim, porque eu leio todas, comento e eu gosto muito dessa interatividade. Bom, vamos ao que interessa, que eu sei que vocês não gostam de ladainha, eu também não. Eu sou daquelas que gostam de chegar falando e a vida é assim, né? Dinâmica. A vida é movimento. Então, vamos lá, gente. Uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem, que eu trouxe aqui até por um tema para a gente conversar, é que assim, Letícia, como que eu posso ser um profissional, um terapeuta e ajudar muitas pessoas? Como que às vezes você pode até trabalhar com a grafologia, ajudar as pessoas, se você já é grafólogo ou grafóloga, ou então na tua mesma experiência de terapeuta ou psicólogo, de que maneira que você pode ajudar ainda mais as pessoas? Sempre me perguntam isso. Bom, você já deve saber de cara que a grafologia ela já é uma ferramenta que pode te auxiliar desde os processos de recrutamento e seleção e até mesmo, em especial, nas questões com o teu cliente, se você é coach ou se você é psicólogo, com os teus pacientes, porque ela vai direto no âmago, na alma, no que fundamenta aquela pessoa, na personalidade dela, em questões muito profundas. Por isso que é uma ferramenta que vai dar um diferencial para o seu trabalho. É algo que as pessoas não conhecem e que poucas pessoas ainda no mercado fazem. Então, é de fato um diferencial. E com o método Radaic, que é parte desse meu trabalho, que eu já venho fazendo há tantos anos, você consegue alcançar um outro nível, um nível onde você se trabalha, se ajuda primeiro faz o autotrabalho para você, e aí sim você vai conseguir ajudar as pessoas de uma maneira assertiva. Por quê? Porque você dominou aquela coisa dentro de você. Se você não se curou, se você não se trabalhou, você vai ser mais um papagaio, mais um repeteco e vai ser mais falácia. Então, hoje eu trouxe um pouco dessas reflexões resumidas em 3 passos bastante importantes, simples, que vai te ajudar a entender como você pode realmente transformar, ajudar as pessoas. Mas antes, tem 3 coisas muito importantes. A primeira coisa que eu tenho aqui para te falar, que é necessário você olhar com cuidado, é que nós somos como espelhos, tá? O que é isso? Você sempre vai atrair uma pessoa, como terapeuta ou psicoterapeuta, né, ou um coach, que tem as mesmas dificuldades que você. Não é o caso, não. Existe uma certa sincronicidade, uma certa atração, porque todo mundo tem dentro de si um terapeuta. Você sabia disso? Então, se você não é, olha aí o teu potencial. Você já tem, Deus não fez os seres humanos ao léu. Ele fez as pessoas já pensando em relacionamentos. Tudo na vida é relacionamento. Se você não sabe se relacionar com uma pessoa, então você está bem ferrado, bem ferrada, porque a gente tem que se relacionar o tempo todo. A todos os momentos, mesmo que você more sozinho, ou que você não tenha filhos, ou que você não seja casado, ou não tenha um relacionamento, a vida é sobre relacionamento. Certamente você deve ter amigos, ou você deve ter um chefe, ou você tem familiares. De alguma forma, você vai ser desafiado pelos relacionamentos. Esse é o nosso aprendizado aqui no planeta Terra, né? E a gente está enfrentando todas as vezes essas questões que envolvem os relacionamentos, desde os momentos pandêmicos e agora com um momento bem intenso que nós estamos vivendo, né? Que é essa guerra que surgiu aí de uma maneira bastante
forte e tá todo mundo bastante, né, assim, ai meu Deus, o que que vai acontecer agora entre a Rússia e a Ucrânia? Justamente porque pelo relacionamento. Então, nós somos todos como espelhos. Qualquer pessoa que aparece no seu caminho e de alguma maneira entra em contato com você requerendo um serviço profissional, ela já tem algo que você também tem. E aí é onde mora o problema. Muitas pessoas pensam assim: ah, mas tá bom, eu entendo bem o que essa pessoa vive, porque também acontece. Ou me dizem: nossa, foi tão difícil escutar aquela pessoa e depois eu comecei a chorar, ou eu desliguei e fui chorar. Nossa, eu tive que me segurar para não chorar durante a sessão. Por que que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente vai estar a serviço do outro, você primeiro precisa ter promovido essa cura interior. Se você não fizer isso, vai ficar muito pesado, muito difícil. A gente só consegue ajudar uma pessoa quando essa dor na gente, pelo menos, já passou. Se ela ainda está muito latente, se ela ainda não foi resolvida, ou se você jogou a poeirinha ali embaixo do tapete, fingiu que passou, mas ela ainda existe, cada vez mais vai ficar mais pesado e mais difícil atender as pessoas. Aí, seja que for a técnica que você vai usar, você vai ver que chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu não aguento mais ver pessoas, eu estou muito incomodada, irritada. Ou até então, por exemplo, você começa a ouvir as pessoas dizerem que ela não vai continuar o tratamento, ou que ela vai fazer outra coisa, porque as pessoas sentem também isso. Embora não sejam faladas por palavras, isso ocorre. Então, o primeiro ponto é você se recordar que nós somos todos espelhos. E se você não fizer essa caminhada de uma maneira honesta, se olhando primeiro, você vai carregar um peso de piano nas suas costas nos atendimentos, até que vai chegar uma hora que nem você não vai aguentar dar continuidade. O segundo ponto que é importante ser visto, olhado, é você deixar a sua nostalgia de lado. O que que é isso? Quando nós somos crianças, a gente é criado pelos nossos pais ou alguém que nos criou, né? E a gente fica muito vinculado às figuras, né? Maternas e paternas. E o tempo passa, muitas vezes a gente pode até ter casado, mas ainda não foi superado aquele vínculo tão profundo. E aí o que acontece? Você está sempre olhando com aquela sensação e aquela necessidade eterna de ter segurança, aquela dificuldade de confiar realmente naquilo que você faz. E aí, quando você encontra um cliente, um paciente, um coach, aquela pessoa se torna como se fosse o teu filho. E você, nesse momento, assume o papel de mãe. E aí essa pessoa começa a ter dificuldades e vai comentar com você, e vai te trabalhar, ou vai fazer um atendimento contigo, e aí você abraça aquela causa, aquela pessoa, aquela situação, e aí começa a ficar esquisito, porque você muda toda a história, né? Você começa a transformar o teu cliente num outro personagem do teu ponto de vista interno. Então, esse é um dos segredos, uma das coisas que eu até marquei aqui para comentar, que atrapalha tanto o processo de cura e ajuda do teu cliente do que o teu mesmo. Tá? Então, os terapeutas que não trilharam a sua história pessoal, eles acabam ficando muito apegados à esfera familiar e caminham por esses atendimentos eternos, são atendimentos que não acabam nunca, que estão sempre em contato com os clientes, né? O cliente nunca vence, tá sempre vinculado com aquela história toda, né? O terapeuta nunca deve entrar em papel da mãe, ele precisa realmente trilhar a sua história para curar aquilo, tá? As terapias, quando elas são muito longas, elas acabam sendo fadadas ao fracasso, porque vira uma relação de dependência, não uma relação de cura. Existe um segredo, ou não um segredo, mas uma facilidade para acontecer o processo de desenvolvimento pessoal, mas depende muito de um ponto específico, que é uma das pessoas tem que estar melhor do que a outra.
Melhor do ponto de vista, não, eu sou melhor, não é isso que eu quero dizer. Mas uma dessas pontas deve estar curada, deve estar com aquela feridinha já melhorada. E se você não sabe onde estão os seus problemas, você vai encarar eles nos seus clientes. E aí você vai agarrar eles como se fosse alguém da sua família. E aí fica aquele relacionamento que não acaba nunca, né? Então é importante que você trabalhe a sua história pessoal para que você consiga, assim, ser um profissional que vai, de fato, ajudar as pessoas. Você ser um grafólogo, por exemplo, a grafologia não é uma terapia. A grafologia, ela é um caminho para você entender como a pessoa funciona. E através do método Radijk, as pessoas que têm o conhecimento adicional conseguem dar os próximos passos para tanto ajudar o outro, porque ela já fez isso para dentro. Mas, se você não olhar para você primeiro, que esse é o movimento mais importante de todos, tudo vai ficar mais difícil. Você começa a atender as pessoas, fica muito pesado. E aí vai passando o tempo, você vai perdendo o vigor, você vai querendo desistir, você vai falar assim, nossa, mas parece que eu não gosto mais de fazer isso, uma coisa que custava tanto. Por quê? Você está pesando em você e é lógico. É uma certa não é mágica, mas é um componente muito bonito, né, que existe na natureza, que para a gente tá com alguém, essa outra pessoa, ela também te traz algo. E aí vem o aprendizado. E se você ficar negando, não vai dar. Então, o primeiro passo para você ser um terapeuta de sucesso é esse, tá? Você tem que trilhar seu caminho pessoal. O terceiro que eu coloquei aqui para falar é sobre a sombra, né? Todos nós temos um nosso lado meio sombra, o nosso lado meio carregado, aquele nosso lado que tem um pouco mais de querer controlar as coisas, ou aquele lado que alguém foi te falou algo e você não consegue esquecer. E aquele negócio fica na tua mente, e aí na tua escrita aparecem os traços, por exemplo, de ressentimento. Os traços de ressentimento vão mostrar um mecanismo de defesa, por exemplo, que é possível de ter, que é a formação reativa. O que é formação reativa? É quando você tem algo que você não quer que transpareça, então você reage, né? E aí você vai reagir ou tentando ser perfeccionista, ou você vai atacar uma pessoa, você vai se defender ou você vai atacar essa pessoa. Mas existe essa formação reativa que acaba sendo totalmente ficar reprisando e revivendo, ressentindo aquilo que você viveu lá atrás. Então, esse ressentimento, com o tempo não curado, se transforma em inveja, se transforma em vontade de ser agressivo com os outros, de vingança. Esses sentimentos todos são muito de baixa energia, né? Eles não têm uma vibração mais pura, eles estão mais baixos. Então, você vai acabar também encontrando esses sentimentos nas sessões. As nossas sombras, elas são importantes, porque elas nos mostram, por exemplo, que uma pessoa que você conhece que tem uma dor, e você viu já essa mesma dor em você, ao ver no outro não tem julgamento, porque você já viveu aquilo de alguma maneira, né? Então, por exemplo, imagine que você tem um cliente ou um paciente e aquela pessoa, ela chega para você e diz assim, olha, eu estou muito preocupado com tal coisa que vem acontecendo, mas eu tive um problema aí na minha família, eu acabei batendo numa mulher ou num homem, e tive uma discussão muito acalorada, e você ouvindo aquilo, você fica assim, nossa, mas já pensou? Nossa, como é horrível, por que que essa pessoa fez isso? Por que que ele foi bater na mulher? Porque você está julgando. Quando você entra nesse julgamento, com certeza alguma figura, algum sentimento teu está alinhado com o que ele está dizendo. E aí, ao invés de entrar num processo de cura, entra numa dor. E quando entra na dor, é a sombra. E aí, aquilo que você vai começar a falar para o cliente, claro que você não vai falar assim, ai, nossa, não acredito que você fez isso, como você pode agir assim, que jeito que você foi falar. Não, você não vai dizer isso. Mas as palavras que você fala não vão ecoar para ele. Por quê?
Existe também uma conexão muito profunda entre as pessoas, que eu logo falei no início, que é a questão que a gente é como espelho. Quando, por exemplo, se você tem uma sombra, o seu medo, a sua dor que está lá, está sobrecarregado com conteúdo seu, e esses seus conteúdos ainda não estão integrados à sua consciência, o que que ocorre? Você fica na superfície. E a pessoa que tem essa dor percebe. Ela vê que são só palavras, que são só falas. Ela não está falando com o seu eu real, com a tua parte real, com aquela parte tua que sente. Pode perceber, quando tem uma coisa que você já viveu e você conversa com uma pessoa e você fala e sente aquilo, e você está entendendo o que aquela pessoa está dizendo, e esse episódio já foi curado na sua vida, a pessoa fica mais aberta. Surge aí o que? A segurança de que aquele terapeuta, aquele psicólogo, aquela pessoa que está na sua frente, aquele coach, te entende. E nesse sentido, o cliente ele percebe que não são palavras, são sentimentos mesmo. E existe uma verdade muito grande, as palavras que são faladas da fonte do coração, elas têm um grande poder. Como você já me viu aqui falando no canal, nós temos 3 centros de inteligência: inteligência mental, a inteligência emocional e a instintiva, que é a da execução. Quando a gente consegue alinhar o que a gente pensa com o que a gente sente e a maneira como a gente faz, existe um alinhamento muito grande. Nesse alinhamento, o que ocorre, a bonita da mágica, a verdade brota, as palavras brotam sem que você tenha que ficar lembrando da coisa, do que você viu, como foi que alguém tinha te falado, mas elas começam a fluir. E nesse lugar de fluir, de fluência, existe também uma conexão que vem lá de cima, né? Nessa orientação divina. Um terapeuta, um psicólogo, um curador, ele está a serviço de algo maior. As palavras que saem da boca não são só nossa, são palavras que precisam chegar até o nosso objetivo, até o relacionamento, até aquela pessoa que está precisando e fala assim: nossa, você falou o que eu precisava ouvir. E quando você ouve isso, de forma de que você não fica, nossa, eu sou demais, eu consegui, você vai ver que essa necessidade de não aparecer, do teu ego explodir por aí, mostra que é o caminho. Porque dentro de você faz sentido aquilo que aquela pessoa, aquele elogio, aquilo que você recebe da pessoa, sem você ter que ficar contando para todo mundo que aquilo ocorreu. É gostoso e é algo que fica só do teu lado de dentro. Então, é muito importante, né, que a gente sempre entenda que as nossas técnicas como terapeutas, qual que sejam o doutorado, imagina que você tenha feito um doutorado, algo a mais, né? Só serão técnicas e só serão papéis se você não sentir, se você não viver aquilo, né? Então, as palavras, elas se tornam muito frágeis se a gente não vive elas. Se elas são só parte de livros, só parte de conhecimento teórico, né? Um cliente, quando ele está impregnado da dor dele, está conversando com você, ele reconhece. Ele não reconhece o que você está falando, ele reconhece aquilo no teu íntimo, a realidade daquilo que você viveu. Ele não está prestando atenção nas suas palavras, ele sente, ele está muito mais, como se fosse um rádio, ele está muito mais aberto a essa sintonia que brota daqui do teu centro emocional e vai chegar até ele, porque ele está propício para receber, ele está precisando. Então, aí você realmente se torna um canal a serviço, né? O psico... Todo, desculpe, todo psico... Oh, por isso que é assim, você não tem um método, você é o seu próprio método. E você sendo e vivendo isso, claro que vai atrair as pessoas que estão alinhadas com o teu objetivo, com o objetivo delas, porque no fundo acaba sendo a mesma sintonia, né? Um psicoterapeuta ó, que é integrado, ele vai estar servindo como um canal de cura muito importante para as pessoas, tá? Então, veja bem, quais são esses 3 pontos que eu falei. Primeiro, a gente é espelho, nós atraímos as situações muito parecidas com a nossa,
Por isso que a gente precisa se olhar primeiro, né? Porque vai vibrar no outro. Segundo, deixar as nostalgias de lado, curar nossos episódios, a nossa relação com o nosso pai e nossa mãe lá atrás, em primeira instância, porque essas relações vão pesar no nosso trabalho que a gente venha fazer, óbvio, né? Senão a gente vai transformar cliente em filho, e aí nunca mais são aquelas terapias eternas, né? E o terceiro ponto, a sombra do terapeuta carregada, ela também pega no teu cliente. E ele sente, ele percebe isso. Então, o nosso papel em especial, para se você, por exemplo, está procurando ser um profissional reconhecido e que vai ajudar as pessoas, né? Como você quer fazer isso? É importante que você sempre confronte as suas próprias deficiências constantemente. Não deixar para depois. Então, vão existir momentos na sua vida, como isso acontece comigo também, em que eu sou confrontada com coisas aspectos da minha personalidade. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, um dia aconteceu isso, não muito tempo atrás, logo no começo da pandemia. Eu comecei a perceber que quando eu estava escrevendo, eu mudava um traço. E aí eu fiquei olhando e falei, mas por que eu tô fazendo isso agora? Eu nunca fiz isso antes. Aí eu prestei mais atenção e fui atrás a descobrir o que esse traço estava falando, o que estava acontecendo comigo, por que eu mudei a maneira de fazer uma ligação entre uma letra e outra, da onde veio aquilo? E aí, nesse momento, eu descobri que eu estava entrando num processo de muita sensibilidade, e essa sensibilidade que estava ficando exagerada, eu estava tendo problemas do que de relacionamentos, problemas que eu devia olhar com mais atenção e que muitas vezes eu falava assim, ai meu Deus, eu tô cansada disso. Então, o meu inconsciente já estava mandando um recado de que eu precisava olhar para mim, que eu precisava transmutar isso. E aí, o que eu fiz? Deixei para lá, fingi que não era comigo? Não, eu fui procurar uma ajuda e ver como que eu ia, não alterar, mas integrar, essa é a palavra certa. O que é integração? É você pegar uma coisa que é diferente da outra e unir, existir um meio do caminho para que as duas elas se encaixem. Esse é o papel. Então, o que é que estava tão sensível para mim que eu estava não querendo, que eu não estava querendo ver? Aonde é que estava esse momento? Consciência é o caminho para a cura. Eu fui procurar em mim a consciência em relação a esse ponto. E a partir de então, sim, você vai se tornando cada vez mais integrado para servir como um canal de cura para as pessoas. Isso é muito importante que você tenha em consideração. Eu quero terminar aqui o nosso bate-papo hoje falando uma frase muito legal, que é assim, ó, é uma frase, até escrevi aqui para falar para não errar. O encontro de duas personalidades é como a mistura de duas substâncias químicas diferentes. No caso de dar reação, ambas se transformam. Bonito, né? Essa frase é do Jung. E o Jung fala muito sobre isso, sobre o processo do curador ferido. Então, se você trabalha como terapeuta, psicoterapeuta, você é coach e você quer ajudar melhor as pessoas e ter aí uma oportunidade de ter um diferencial na sua carreira, que você aprenda o método Radaick, porque através dos seus gestos a escrever vai fazer efeito em você primeiro. Você vai entender dentro de você, ali na tua mão mesmo. E aí você vai começar a olhar o mundo por um ponto de vista muito diferente. Um ponto de vista que você não tinha visto, não tinha pensado antes. Vai olhar para as pessoas com mais compaixão, porque você vai ver que na sua letra também tem aquilo que você vê no outro. E é muito importante que você faça esse movimento. Esse é um movimento que vai te ajudar a ter desenvolvimento pessoal, vai te ajudar a você ter aprofundamento profissional e, com certeza, na tua carreira vai fazer a diferença. Espero que eu possa te ver aí nos meus cursos, ou nas mentorias, ou em um atendimento individual, onde a gente vai ter o nosso momento aí mais próximos e, quem sabe, a gente poder falar um pouco mais sobre algo que venha a te incomodar. Aí, claro, o que eu vou te pedir? Um texto para que eu possa avaliar os seus gestos a escrever.
Eu vou ficando por aqui, que você tenha um excelente final de semana, que você tenha excelentes dias aí pela frente, e na semana que vem a gente tem mais. Aproveita, deixe o seu joinha aqui antes de terminar o vídeo e comenta que nós vamos aí trazendo cada vez mais assuntos interessantes para a gente poder compartilhar e bater esse nosso papo aqui de sexta-feira. Até a próxima!